Boa noite, irmãos. Olha, eu costumo, assim, quando não me dão uma boa noite muito alegre, eu costumo dar uma nova chance. Então, vou dar uma nova chance para vocês, tá bom? Boa noite. Agora sim, eu estou me sentindo acolhida, me sinto mais segura para poder compartilhar com vocês algumas coisas que Deus colocou em nosso coração. Quero compartilhar com você nessa noite sobre palavras que marcam a obra missionária. Existem muitas, mas nessa noite a gente vai falar sobre 4 palavras que marcam a obra missionária. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de 1 a 15. E eu quero que você acompanhe comigo o texto, a leitura desse texto, João 6, de 1 a 15. É um texto muito significativo e muito conhecido de todos nós. Diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois ele já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Um texto conhecido de todos nós, quando Jesus olha para a multidão e vê aquela gente toda que caminhava atrás dele, que ia em busca dos sinais, dos milagres, pessoas que já estavam com Jesus há algum tempo. E o texto traz para nós a primeira palavra que eu quero que você memorize nessa noite: necessidade. A Bíblia mostra para nós que Jesus levantou os olhos e olhou para a multidão e viu a necessidade daquelas pessoas. Marcos, quando ele narra sobre esse mesmo texto, a multiplicação dos pães, a Bíblia diz que Jesus encheu-se de uma íntima compaixão por aquelas pessoas necessitadas. E quando eu penso em necessidades, meus irmãos, eu penso na necessidade das crianças brasileiras. Necessidades que nos mostram a realidade que as nossas crianças estão vivendo. Eu trouxe alguns números para você e eles vão colocar aí no PowerPoint. Talvez a gente não consiga ler tudo, mas algumas dessas são importantes para a gente prestar bastante atenção. Nós temos hoje 33 milhões de crianças até 9 anos de idade e 21 milhões entre 12 e 17 anos. As crianças hoje representam 33% da população brasileira. E nós não podemos negligenciar uma parcela tão grande da população. Existem também necessidades que a gente enxerga todos os dias quando a gente lê as páginas de jornais ou assiste a televisão, a internet, os casos de violência contra a criança. Violência física, emocional, sexual. E os números do governo federal apontam 18.000 casos por dia de violência contra a criança. Isso significa que só no dia de hoje, 17 de novembro, 18.000 crianças foram vítimas de violência no nosso país. Na década de 90, as crianças entravam no tráfico de drogas por volta dos 15 anos, na adolescência. Na década, já iniciando os anos 2000, esse número caiu para 12 anos de idade. E agora, em 2013, já há registro que as crianças entram nas drogas, no consumo e no uso
das drogas e também no tráfico por volta dos 10 anos de idade. Necessidades, irmãos, necessidades de crianças que precisam conhecer Jesus. Quando um rapaz, uma moça são recuperados do crack, são achados numa cracolândia, levados para um centro de recuperação, levados para uma cristolândia, eles têm uma nova vida. Mas e quando nós encontramos crianças viciadas em crack, para onde nós levamos? Muitas vezes nós não temos para onde levar essas crianças. São necessidades. Em 75 cidades no Brasil, com mais de 300 mil habitantes, foram identificadas 24 mil crianças nas ruas. E os estados campeões nisso, sabe quais são? Rio, São Paulo, Bahia e Paraná. O seu estado está entre as estatísticas com o número maior de crianças nas ruas. Crianças que ficam perambulando, crianças que estão à mercê de lobos que vão encaminhá-las para a vida completamente distante de Jesus. 41% das crianças de 0 a 24 meses são desnutridas. Por mais que existam programas sociais, esses números ainda são reais. E esse é o número da ONU, a Organização Mundial da Saúde. 1 em cada 15 crianças morre antes de completar 5 anos de idade. E muitas vezes de doenças que poderiam ser facilmente prevenidas. E por aí vai, eu poderia contar para você muitas estatísticas. Posso falar para você das necessidades das crianças indígenas. Temos aqui alguns missionários que trabalham com índios. E eles, melhor do que eu, podem dizer o que acontece com as crianças indígenas. A necessidade delas. Em algumas tribos, as crianças pequenas, meninas, elas são usadas no incesto. Isso é normal na cultura. É aceitável numa cultura que as meninas sejam usadas pelos seus parentes próximos, irmãos, familiares próximos. Se nascem gêmeos em algumas culturas indígenas, um tem que morrer. Em algumas culturas, se nasce uma criança com deficiência física, ela tem que morrer, não pode ficar na tribo. Isso acontece aqui no Brasil. Necessidades das nossas crianças. Ontem a gente compartilhou com os jovens que Deus é um Deus que ouve o choro das crianças. Nós compartilhamos o livro de Gênesis, quando Deus ouve o choro de Ismael e manda que Agar vá pegar o menino onde ele está e tire-o de lá. E o texto chega a dizer exatamente assim: dê a mão ao menino e tire ele daí. Irmãos, quando nós olhamos para as necessidades das nossas crianças, o que Deus fala ao nosso coração é o mesmo que Ele disse para Agar. Olha para a necessidade, para o choro da criança, dê a mão para ela e tira ela de onde ela está. Nós não podemos mais admitir e aceitar que crianças sejam jogadas pela janela, crianças sejam massacradas por suas famílias, sejam violentadas, seus corpos jogados dentro de uma mala, abandonados numa rodoviária, como a gente vê e lê em tantos jornais. Nós somos povo de Deus e nós temos a palavra de vida e nós precisamos estar alertas, com olhos abertos e coração sensível para as necessidades das crianças. Jesus não fechou os olhos. E o interessante nesse texto é que não foi a multidão que chegou para Jesus e disse: Senhor, estamos com fome. Não. Jesus levantou os olhos e viu a necessidade. E o que Ele está falando para você nessa noite? Meu irmão e minha irmã, levante os seus olhos e olhe para as necessidades das crianças brasileiras. Mas a segunda palavra que marca a obra missionária é dificuldade. Eu acho que Filipe era batista. Eu acho, viu, pastor Silvado, que Filipe era batista. Porque quando Jesus falou para Filipe assim: Filipe, onde vamos comprar pão para a multidão? Filipe disse para Jesus assim: Senhor, 200 denários não seriam suficientes para dar de comer essa multidão. Ele estava mais ou menos dizendo assim: nós não temos orçamento para isso, isso não está projetado. Devemos consultar a comissão de orçamento, a comissão de finanças, levar o assunto para a Assembleia e discutir se é relevante ou não a gente gastar tanto dinheiro com a multidão.
E sabe por que eu acho que ele era batista? Porque lá, no versículo 37 de Marcos 6, a pergunta que ele faz é a seguinte: devemos gastar tanto dinheiro em pão? Ou seja, vamos levar esse assunto para ser discutido, vamos colocar sobre a mesa, criar uma comissão e vamos discutir se vale a pena gastar tanto dinheiro em pão. Dificuldade. Filipe estava olhando para a dificuldade de alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, que naquele tempo culturalmente não eram contados. Então era uma multidão enorme de gente. E Filipe, sabendo das condições dos discípulos de Jesus, quem eram eles, ele olhou para a dificuldade que era alimentar aquela multidão. E ele fala, olha, 200 denários não são suficientes. 1 denário era uma moeda de prata correspondente à diária de um trabalhador braçal. Se a gente fosse trazer para os nossos dias atuais, contextualizar, a diária de um pedreiro. O que ele estava dizendo era o seguinte: 200 dias de trabalho de um pedreiro não seriam suficientes para dar de comer a essa multidão. Era difícil, era muito difícil. Só que Filipe esqueceu de uma coisinha. Ele estava diante de Jesus, aquele que para ele nada é impossível. Irmãos, quando a gente pensa em missões, e quando a gente fala em missões, o que não falta é dificuldade. Quando eu cheguei no Nordeste, no ano de 2008, para trabalhar na cidade de Morro do Chapéu, no sertão da Bahia, eu descobri dificuldades muito grandes, entre elas a seca. A gente ouve falar da seca, a gente lê sobre a seca, a gente se posiciona sobre a seca, mas muitos de nós não conhecem o que é a seca. Mas eu conheci o que é a seca, a pobreza do povo, a pobreza da cidade, a necessidade das crianças que comem farinha com água, passar na minha casa, às vezes, 8 dias sem cair água da rua e ter que economizar aquela água da caixa d'água durante 8 dias. Dificuldades. Conheci a dificuldade em julho desse ano, quando nós fomos trabalhar lá nos Ribeirinhos, num projeto de missões nacionais com as crianças ribeirinhas. Fomos até Belém do Pará de avião. Chegamos em Belém do Pará, pegamos um barco, viajamos 17 horas naqueles rios, até chegar numa comunidade chamada Canaticu, depois de Curralinho, na ilha de Marajó. Pense num lugar longe. Pensou? Fica depois de lá. É muito longe. Naquele lugar, irmãos, não havia banheiro. Não havia banheiro. Durante os dias do projeto, a natureza era o lugar do nosso repouso. Dormimos em rede. O ribeirinho, ele come farinha, peixe e açaí. Essa foi a base de alimentação. E eles comem isso de manhã no café, na hora do almoço, na hora do lanche, no jantar e, se sentir fome, peixe, açaí e farinha também à noite. Banho no rio. No rio. Não tem chuveiro, não tem energia elétrica, não tem internet, não tem celular, não tem televisão. Mas lá estão pessoas que precisam conhecer de Jesus. Se tivéssemos olhado para as dificuldades, nós não teríamos saído do conforto da nossa casa. Se tivéssemos olhado para as dificuldades, eu não teria deixado 10 anos trabalhando no interior de São Paulo para ir para o Nordeste. E quando eu penso em dificuldade, eu penso nos obstáculos. Sabe o que é o obstáculo? Coloca aí, meu irmão, a definição. É aquilo que você enxerga quando tira os olhos do alvo. Isso é obstáculo. O problema de Filipe é que ele tirou os olhos do alvo, que era Jesus, e colocou os olhos naquilo que estava diante dele. Quantas vezes na sua vida, meu irmão e minha irmã, você passa tantas coisas, tantas dificuldades, e você começa a tirar os olhos de Jesus, e você paralisa. E as dificuldades paralisam você ao ponto de você não perceber que Jesus está do seu lado. Meus colegas missionários, amanhã você vai voltar para o seu campo e você vai encontrar muitas dificuldades. Não diferentes, talvez, daquelas que você deixou quando saiu. Mas lembre-se que você está diante do Senhor e que Ele está lá com você. Não permita que as dificuldades paralisem você. Porque enquanto Filipe olhava para as dificuldades, veio uma pessoa que nos traz a terceira palavra que marca a obra missionária.
possibilidades. Enquanto eles estão ali conversando, Filipe dando as desculpas para Jesus, apresentando as dificuldades, mostrando os obstáculos, chega André. Quem era André? André era simplesmente ele. Ele não era famoso, eloquente como Pedro. A Bíblia mostra Pedro assim, como aquele homem que fazia os discursos, que falava sempre bastante, tinha sempre uma resposta pronta, às vezes falava besteira, mas estava sempre falando. André não era eloquente como Pedro. Ele também não tinha o carisma do apóstolo João, que a Bíblia diz que se reclinava nos braços de Jesus, o discípulo amado. André não tinha esse carisma. Ele também não tinha a cultura que marcou o apóstolo Paulo, que estudou na escola de Gamaliel, com a cultura helenística, um homem tão inteligente que nos ajuda a entender tantas coisas do mundo antigo, e a gente tem tanto da riqueza da experiência de Paulo no Novo Testamento, em suas cartas. André não tinha a cultura e o intelecto do apóstolo Paulo. Ele era simplesmente André, uma pessoa comum, como eu e como você. Mas ele tinha uma habilidade, ele levava pessoas a Jesus. Foi assim quando Jesus o chamou para ser seguidor dele. Jesus olhou para André e falou, olha, vem André, venha, porque eu vou fazer de você pescador de almas. André, a primeira coisa que ele fez foi olhar para o irmão Simão Pedro e dizer, Simão, venha, porque eu encontrei o Messias. Foi assim também quando os gregos quiseram encontrar Jesus, lá no capítulo 8 do Evangelho de João. André leva os gregos a Jesus. E aqui, o texto nos mostra André identificando no meio da multidão um rapaz. Algumas versões diz um menino, outras versões diz um mancebo. E André apresenta essa pessoa, esse menino, para Jesus e diz assim, Senhor, tem aqui um rapaz que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma multidão? Ele pergunta, né, o que é isso para tanta gente? André não era bobo. Ele sabia que 5 pães e 2 peixes para uma multidão daquela era pouquíssimo. Mas ele levou aquele menino que tinha tão pouco para Jesus. A Bíblia não diz o nome desse menino, nem diz o porquê dele estar com aqueles 5 pães e 2 peixes. Nós já nos acostumamos a dizer que aquilo era um lanche, mas a Bíblia não diz que era lanche. Podia ter sido, talvez, ele saiu para comprar lá para a mãe dele, no meio do caminho encontrou a multidão e se desviou do caminho e foi ver o que estava acontecendo. Talvez ele fez um serviço para alguém e alguém pagou a ele em pães e peixes. A gente não sabe, a Bíblia não diz o porquê que ele estava, mas diz que ele entregou. A Bíblia também não diz que ele tinha 10 e entregou 5 e ficou com um pouquinho guardado no caso de faltar. Não. A Bíblia diz que ele tinha 5 pães e 2 peixes e entregou. Porque André olhava para as possibilidades do que aquilo que parecia tão pouco poderia se tornar nas mãos de Jesus. André enxergou as possibilidades, não as dificuldades. Ele colocou os olhos em Jesus e apresentou a Jesus aquilo que tinha, mesmo sabendo que era pouco. E quando eu penso nas possibilidades, eu me lembro da Larissa. A Larissa foi uma menina de 10 anos que eu conheci na primeira igreja batista de Piracicaba, no interior de São Paulo. Eu fui membro dessa igreja antes de ir para o interior da Bahia. E quando eu estava na Bahia, trabalhando na evangelização da igreja, e eu e meu esposo, a gente trabalha na evangelização das pessoas, na plantação de igreja, eu e meu esposo trabalhando com tantas dificuldades daquelas pessoas, tantas necessidades, a gente encontrou crianças que comiam farinha com água, irmãos, para não sentir fome. Crianças que não tinham o básico para comer, crianças que batiam na nossa porta quando saíam da escola e chegavam para a gente e falavam assim, Pró, eu vim aqui. E no início eu não entendia o que é esse eu vim aqui. Eu falava, entra, senta, e eles entravam, sentavam, a gente conversava, eu perguntava como é que tinha sido a escola, e aí eles falavam e falavam, mas enquanto eu não oferecia alguma coisa para eles comerem, eles não iam embora. Então eu descobri, toda vez que eles chegavam lá e falavam assim, eu vim aqui, era assim, olha, me dê alguma coisa para eu comer. Porque era necessidade daquelas pessoas, necessidade material.
E quando eu fui a São Paulo fazer a promoção missionária, eu contei as experiências do campo, contei as experiências das crianças, falei dos irmãos, dos adultos, aqueles que já haviam se convertido ao Senhor, e a Larissa estava sentada no templo me ouvindo. Um domingo de manhã, quando acabou o culto, a gente estava lá fora, despedindo a igreja, falando com os irmãos, abraçando aqueles irmãos que eram nossos parceiros, nossos mantenedores. A Larissa chegou e falou assim: tia, eu quero entregar uma oferta para missões. Eu falei: que bom, Larissa, eu fico feliz por isso. Aí ela já veio com aquelas histórias de criança, né? Que criança sempre nos surpreende. E ela olhou e falou assim: olha, mas eu não tenho dinheiro não, viu? Eu falei: tudo bem, não tem problema. Deus vai dar a você uma forma de você entregar para missões o que você quiser. Mas eu pensei que ela ia fazer um cofrinho, né? Aquelas coisas que a gente ensina a criança a fazer. E aí ela vem para mim e fala assim: eu estava pensando, eu posso doar bonecas para missões? E eu falei: pode doar. Então, tia, eu vou doar as minhas bonecas para missões. Eu vou doar as minhas Barbies para missões. Eu falei: tudo bem, Larissa. Achei aquilo engraçado, curioso, bonito, né? Porque a gente vê a espontaneidade das crianças. E aí marquei com ela e com a mãe no dia seguinte, na secretaria da igreja, para ela levar as bonecas. Irmãos, no dia seguinte, numa segunda-feira, eu estava lá na secretaria da igreja, chega a Larissa com a mãe dela com uma caixa enorme. E ela chega toda sorridente e fala assim: tia, trouxe as minhas bonecas, trouxe as minhas Barbies para missões. Eu vou dar as minhas Barbies para as crianças. E quando eu olhei aquela caixa lotada de Barbies, eu disse para ela assim: você tem tanta Barbie? Ela falou: tia, eu faço coleção de Barbies, mas eu não preciso mais delas, porque eu vou dar para missões. Meus irmãos, eu não sei se você lembra da sua infância. Eu sei que tem gente que já foi criança há tanto tempo que até esqueceu, né? Mas na sua infância, você colecionava alguma coisa? Eu colecionava. Eu sou do tempo, vou me denunciar agora, né? Eu sou do tempo da Fofolete. Quem lembra da Fofolete aqui? Ai, que bom. Tem tanta gente da minha geração que eu me sinto acalentada. Para quem é da geração mais atual, eu vou explicar. A Fofolete era uma boneca pequenininha assim, que vinha numa caixa de fósforo. Eu colecionava aquilo e eu falava assim, quando ia chegando no aniversário, Natal, eu já anunciava para os meus tios, para a família: olha, eu gosto de Fofolete, viu? Porque eu colecionava aquilo, era o meu tesouro. Mas eu nunca dei o meu tesouro para missões. O tesouro da Larissa era aquelas Barbies. Mas ela não guardou o tesouro porque ela entendeu naquela manhã de domingo que nós precisamos entregar os nossos tesouros nas mãos de Deus. Talvez, irmãos, aos nossos olhos, entregar bonecas seja muito pouco. Mas para aquelas crianças que tinham farinha com água e nem sequer brinquedo, aquilo foi uma grande alegria elas receberem as Barbies. Larissa foi usada por Deus. Mas o mais interessante é que no domingo ainda, quando ela estava falando comigo que ia entregar as Barbies, tinha uma irmã que estava do lado esperando para falar comigo e que quando ouviu a Larissa, ela tomou no coração a seguinte decisão: bom, se a menina vai dar boneca, então eu vou entregar uns carrinhos. E aí ela foi na loja, eu não sabia nada disso. Ela foi numa loja, comprou vários carrinhos, aí o dono da loja perguntou para ela: mas por que a senhora quer tanto carrinho igual? E ela explicou que havia estado numa igreja, ela era da presbiteriana, tinha ido pela primeira vez na igreja batista, tinha ouvido o testemunho do missionário, ouviu uma menina falando que ia doar as bonecas e sentiu o desejo de entregar carrinhos. E aí o dono da loja, que nunca tinha tido contato com o evangelho, falou: então eu vou dar uns carrinhos a mais para você mandar para essa missionária. Você imagina como foi o Natal de 2009 daquelas crianças. Carrinhos e bonecas doados por pessoas que entenderam que é preciso colocar o que tem nas mãos de Jesus, mesmo que pareça pouco, porque o pouco, colocado com sinceridade e honestidade nas mãos de Jesus, Jesus é poderoso para multiplicar. Nós não podemos fechar os nossos olhos para as necessidades. Não podemos ficar paralisados diante das dificuldades. Não podemos reter os tesouros que Deus tem nos dado. Precisamos entregar, enxergando as possibilidades do que essa entrega pode se tornar nas mãos de Jesus. A quarta palavra que marca a obra missionária é grandiosidade. A Bíblia diz que quando André levou esse menino
E ele colocou diante de Jesus os pães e os peixes. Jesus mandou a multidão sentar e todo mundo sentou. Jesus pegou aqueles pães, levantou os céus, deu graças, deu aos discípulos, os discípulos à multidão. E quanto mais as pessoas iam pegando os pães, muito mais os pães iam se multiplicando. E os peixes também. E eu quero que você preste atenção na expressão que o texto coloca aqui. No versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Você que gosta de comer pão, ia estar bem lá naquela tarde. Se você gosta de comer 3, 4 pãezinhos, você ia poder comer os seus 3, 4 pãezinhos sem medo de faltar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o evangelho entra na nossa vida, ele entra para fartar. Porque Deus não nos dá nada pela metade. E essa expressão ela é muito significativa. Significa que cada pessoa poderia retirar o tanto quanto precisasse, o quanto quisesse. Porque grande é o Senhor e grande é o seu poder. Deus não faz coisas pequenas. Nós é que somos pequenos e miseráveis diante do Senhor. Mas Ele é grande, Ele é poderoso. E Ele faz milagres acontecerem quando a gente se coloca nas mãos dEle. Deus não nos manda fazer milagres. Deus não nos manda fazer milagres. Deus nos manda obedecê-lo e confiar nele. Porque quem faz o milagre é o Senhor. Você precisa de milagres na sua vida nessa noite? Você tem situações nessa vida que você acha que são impossíveis de serem mudadas? O Senhor é Deus. E Ele se assenta no trono. E do trono Ele reina sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha vida e a sua. E quando eu penso na grandiosidade do reino de Deus, eu gosto de contar uma experiência que ela marcou muito a minha vida, a vida do meu esposo, e a gente conta isso já em alguns lugares. Em 2008, nós chegamos lá em Morro do Chapéu, no interior da Bahia. E começamos o nosso trabalho de casa em casa, de porta em porta, de um a um. Estávamos com o projeto da Operação Jesus Transforma, a Trans 2008, Trans Chapada. 800 voluntários estiveram na Chapada Diamantina. E lá conosco recebemos um grupo de 20 pessoas, que durante 22 dias nos ajudaram de casa em casa. Vestíamos uma camisa amarela e carregávamos uma bolsinha verde com os materiais da junta. E quando a gente saía em grupos, pelas casas e pelas pessoas, fomos batendo em portas. E nós batemos na porta de uma menina de 9 anos, cujo nome é Alane. E quando a gente chegou na casa dela, ela nos recebeu. E assim, tem algum baiano aqui? Tem baiano? Graças a Deus, né, irmãos? Baiano é muito bom. Mas no sertão da Bahia, o povo fala meio assim, né? Fala meio arrastado. E quando a gente chegou lá na casa da Alane, a Alane olhou e falou assim: é o que esse povo de amarelo está fazendo em nossa porta? Vocês são do Lula, é? Vocês são do Bolsa Família? Porque a gente estava de camisa amarela e bolsinha verde. Eu falei: não, nós não somos do Lula nem do Bolsa Família. Ah, não? E vieram dar o quê para nós? Essa era a pergunta dela. 9 anos. E eu já vi que a menininha era espertinha e perguntei: olha, tem alguém da sua casa, da sua família? Aqui não é minha casa, não. Aqui é a casa de vó. Vou chamar a avó. O avô dela, o Joaquim, estava sentado na porta, nem olhou para a gente. E ela foi chamar a avó, Dona Olga, uma senhora típica sertaneja, alta, fortona, pele queimada de sol, brava que só. Ela chega com a mão na cintura, na porta, e fala assim: é o que esse povo da lei do crente está fazendo em minha porta? Meu pé já estava assim, ó, pronto para correr. Mas eu fiquei. E eu falei para ela, né, tentando quebrar o gelo, eu falei: não, nós não somos da lei do crente, nós somos cristãos, a gente conhece a graça de Jesus, a gente quer compartilhar com vocês a graça de Jesus. Mas vocês ensinam a Bíblia? É, a gente ensina a Bíblia. Então vocês são da lei do crente. E eu fiquei pensando, o que vem depois? Aí o Joaquim, que até então estava lá sentado, não falava nada, olhou para a Olga e falou assim: Olga, mande esse povo da lei de crente embora de nossa porta. E aí eu entendi um primeiro aspecto da cultura nordestina. Os homens andam com a peixeira na bainha da calça, porque eles cortam a palma, que é um tipo de um cacto. E o Joaquim tinha sua peixeirinha lá na barra da calça. Mas quem diz para que lado vai a peixeira é a mulher.
Porque ela olhou para o Joaquim e disse o seguinte: se aquete, Joaquim, se aquete. Porque eu quero mais é que esse povo ensine para esses meninos de minha casa a lei do crente. Porque quem sabe assim esses meninos ficam quietos. E foi assim, desse jeito, que a gente entrou naquela casa para ensinar a Bíblia. Foi a primeira vez, irmãos, e única. Mas nós começamos toda semana naquela casa a ensinar a respeito de Jesus. Começamos o Evangelho de João em 4 lições, aquele livrinho que a gente usa muito em missões nacionais. Uma casa com 12 adultos e um monte de crianças, sobrinhos, netos, filhos, um monte de criança e 12 adultos, entre eles a Alane. A Alane olhou, a dona Olga olhou para a Alane e pegou o livrinho, porque dona Olga é analfabeta, ela pegou o livrinho, o Evangelho de João, e falou assim: Alane, escreva no livrinho o que Projac vai falar. Agora, sabe o que é Projac? Lá no Nordeste, o povo chama professor de professor. A professora da matemática, a professora de inglês, a professora da Bíblia. E assim, se você cai na graça das pessoas, então você é a pró da matemática, a pró do inglês, a pró da geografia. Se eles não vão com a sua cara, ela, aquela professora de geografia. Então, tem todo um sinal, um contexto na entonação que eles dão. Então, quando ela falou a Projac, eu entendi, né, que ela estava gostando de mim. E era Jaque porque meu nome é Jaqueline. Então, eu falar Projaqueline era muito grande. E baiano não faz amanhã o que pode fazer depois de amanhã. Então, eles encurtam a frase. E aí eu virei a Projac. Projac. Pois é. E agora aí, quem andou ouvindo pelos corredores, você já sabe por quê, né? Eu falei que eu só ia contar hoje, eu estou contando hoje. E foi assim que a gente começou, irmãos, semana após semana, a ensinar a Bíblia para aquelas pessoas. Na 4ª semana, Jesus, o caminho para o céu. O caminho, a verdade e a vida, o caminho para o céu. Eu fiz um apelo perguntando quantas daquelas pessoas queriam aceitar Jesus. A Alane levanta a mão dos seus 9 anos e diz assim: Projac, eu quero aceitar Jesus. Sorrindo, alegre. E eu falei: amém, Alane, que Deus te abençoe. Mas a gente estava trabalhando em plantação de igreja e eu queria muito que os adultos aceitassem Jesus. Eu sei que eu sou mais pecadora que os irmãos iam querer também as crianças. Mas naquele momento eu falava: os adultos precisam entregar a vida para Jesus. E eu insisti naquele apelo: você quer aceitar Jesus? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Todo mundo, ó, quieto. E a Alane lá: Projac, eu quero aceitar Jesus hoje. E eu orei com ela, agradeci a Deus pela vida dela e entendi, irmãos, não naquele dia, mas algum tempo depois, que as crianças, elas são assim, quando elas entregam a vida a Jesus, elas não vêm chorando, envergonhadas, elas vêm alegres, sorrindo. E algumas cutucam o colega e falam: você não vai entregar a vida a Jesus também, não? Vem também. Elas são assim. Eu entreguei a minha vida a Jesus com 6 anos de idade. Fui batizada com 7, porque meu pastor não deixou ser batizada com 6, só com 7. Com 9 anos, num acampamento de mensageiras do rei, Deus me chamou para missões. Deus fala com as crianças. E Deus escuta quando as crianças falam com Ele. E naquela tarde, irmãos, de estudo bíblico, Deus estava mudando a vida da Alane e da família dela. Porque a Alane aceitou Jesus, começamos todo o processo de ensino, de crescimento, a Alane acompanhando com a gente tudo que a gente ia fazendo, a Alane ia fazendo junto com a gente, crescendo junto conosco, não perdia uma atividade. Se a gente fazia um culto de oração, ela estava lá, se a gente fazia um culto ao ar livre, ela estava lá, se a gente ia para o povoado na frente missionária, ela ia, se a gente estava ensaiando o coral ou o conjunto de crianças lá, ou de adolescentes, ela estava no meio. O tempo todo ela queria, ela tinha sede de conhecer quem é Jesus. Às vezes a gente ficava sentado na porta da igreja, no interior tem muito disso, né? A gente fica sentado na porta de casa ou da igreja, vendo a vida passar, as pessoas passarem. E eu sentava na porta da igreja esperando as crianças e os adolescentes para o discipulado, e a Alane sentava do meu lado. E ela perguntava sobre a vida, sobre a Bíblia. Ali a gente ia fazendo o nosso discipulado informal, no dia a dia. Ela tinha uma curiosidade tremenda de conhecer São Paulo, porque ela conhecia muita gente que saía da Bahia para ir para São Paulo, porque eles acham que São Paulo todo mundo é rico. E ela não tinha conhecido ninguém que tinha saído de São Paulo e ido morar na Bahia. E eu falava para ela: mas Alane, eu não sou de São Paulo, eu morei em São Paulo, eu nasci no Rio. E ela falou assim: não, Projac, Rio eu não quero saber não, que lá tem muito tiro, eu quero saber de São Paulo.
Que fazer o quê, né, irmãos? Criança não é bobo, não. No nosso último ano, no campo missionário, a gente estava treinando a liderança já, preparando para a nossa saída. Nós saímos em 2012, lá de Morro do Chapéu. E a gente estava fazendo vários cursos, a gente vinha fazendo já vários cursos de treinamento de liderança. Entre eles, nós colocamos um curso de homilética. Evidente que a gente não estava dando aula de hermenêutica, exegese, né, antropologia bíblica, essas coisas todas. Eram técnicas simples, noções básicas de como que aquele povo tão simples, muitas vezes semi-analfabeto, poderia extrair dos textos as verdades e apresentar aquelas pessoas que não conheciam Jesus. Tínhamos aberto frentes missionárias em alguns povoados e precisávamos de gente. Fizemos, então, um curso de homilética. Chega a Alane para mim e fala assim, Projac, eu quero aprender esse negócio de homilético. Eu falei para ela, não é homilético, não, é homilética. E a gente ensinava para ela o que significava isso, né? A arte de pregar, a arte de ensinar a palavra de Deus. Projac, é esse negócio aí mesmo de homilético. Eu quero aprender a falar de Jesus para as pessoas. Nunca aprendeu a falar homilética, mas aprendeu a extrair as verdades do texto. Ficamos 4 meses nesse curso. Tínhamos 16 alunos, entre eles a Alane. Fizemos lá todas as atividades, as aulas, e quando veio a conclusão do curso, tinha que ter um trabalho de conclusão de curso. E qual era o trabalho? Pregar no culto. Fizemos a escala para que aquelas pessoas pudessem pregar no culto. E nós colocamos a Alane, vou colocar você agora, Renê, não foi só eu não, você também colocou ela na quinta-feira, no culto de oração, para pregar. E aí, quando ela olhou a escala, ela veio brava para mim e disse assim, Projac, a senhora acha que Deus não fala com criança, não? Eu falei, acho, claro que fala. Ah, é? E acha que Deus deixou de falar comigo porque agora eu tenho 13 anos? Eu falei, não, mas por que você está tão nervosa? Projac, você me colocou para pregar na quinta-feira de oração, que tem pouquinha gente. Por que não me colocou domingo à noite, que está cheinho assim? Eu sei que se fosse aqui na Bacaxeri, o pastor Silvado ia deixar pregado domingo à noite. Mas eu sou muito pecadora. E Renê também. E aí a gente colocou ela numa quinta-feira. E ela pregou, irmãos, naquela quinta-feira, sobre a oração do Pai Nosso. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. E Deus falou comigo naquela noite. Porque aquela menina pregou com uma autoridade que muitas vezes eu não vi em muitos líderes. Mas eu vi naquela menina, já adolescente. E ela tinha aprendido tão direitinho que ela foi procurar no dicionário. E ela falou para os irmãos assim, meus irmãos, e eu estou orando por algo há muito tempo, e eu não vou esmorecer, não vou desistir nem desanimar. E quando ela falou isso, eu fiquei pensando, o que uma menina tão nova tem há tanto tempo assim para orar? Ela não falou, eu também não perguntei, isso se perdeu e ficou esquecido, ela se formou em abril, março para abril. Quando foi em julho, ela chega para mim e fala assim, Projac, mãinha quer fazer estudo da Bíblia. Falou para a senhora ir lá em casa, fazer estudo da Bíblia com ela. A senhora vai? Eu falei, vou não. Vai, Projac? Eu falei, vou não. E a gente ficou, vai, eu vou não, vai, eu vou não. E ela, Projac, a senhora não vai fazer estudo da Bíblia com minha mãe? Eu falei, não, quem vai fazer estudo com sua mãe é você. Eu, Projac? É você já é formada em homilética. Você pode ensinar a sua mãe a Bíblia. Mas para dar para ela a segurança, nós pegamos uma irmã, a irmã Jaciara, uma senhora da igreja, e eu falei para a irmã Jaciara, a senhora vai com a Alane, dê a ela a segurança que ela precisa, se ela fizer alguma coisa errada, falar alguma coisa errada, a senhora conserta, ajeita, mas deixa ela ensinar para a mãe dela a respeito de Jesus. E assim foi. A Alane começou a ensinar de Jesus para Janilda, a mãe dela. Janilda era uma daqueles 12 adultos que tinham feito estudo bíblico com a gente lá atrás, em 2008, mas que não havia aceitado Jesus. Mas agora, na segunda lição, Jesus, o pão da vida, Janilda abre o coração na sala da sua casa e entrega a vida para Jesus, junto com a Alane e com a sua mãe, com a irmã da igreja Jaciara. Janilda abriu o coração para Jesus, porque uma menina que o conheceu na infância, agora na adolescência, estava falando para ela de Jesus. E ela foi além, ela olhou para Janilda e disse assim, mãinha, domingo o pastor vai perguntar na igreja quem quer aceitar Jesus. A senhora vai à frente, vice? E a mãe falou assim, vou não.
tenho vergonha. Mãinha, a Bíblia fala que quem tiver vergonha de Jesus aqui na terra, ele vai se envergonhar no céu. A senhora quer chegar lá no céu e Jesus dizer que tem vergonha da senhora, é? Se não quer, quando o pastor perguntar quem quer aceitar Jesus, a senhora levante a mão, vice? E foi assim, irmãos, desse jeito, simples, baiano, que ela chegou a ensinar a mãe dela. E no domingo, quando meu esposo fez o apelo perguntando quantas as pessoas estavam ali e gostariam de entregar a vida a Jesus, Janilda veio à frente, confirmando a decisão que ela já havia tomado no lar. 2 semanas depois, a Janete começou a fazer estudo bíblico. Janete, irmã da Janilda, tia da Alane, aceitou Jesus. Analine, a irmã mais velha da Alane, aceitou Jesus. Analice, a irmã mais nova, aceitou Jesus. E no nosso último mês no campo missionário, Dona Olga, aquela senhora idosa, brava, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Muito mais do que eu falar para você da Alane, eu quero que você escute a própria Alane falando. Porque esse testemunho dela marcou a minha vida, marcou a vida da minha família. E a gente colocou isso lá para várias pessoas. E o testemunho dela entrou no vídeo promocional da Convenção Batista Baiana em 2011. E eu agradeço o pastor que nos ajudou hoje a conseguir extrair esse testemunho do DVD para que você possa ouvir a própria Alane contando para você o que eu estou contando. Então, pedi o irmão para colocar aí o testemunho da Alane. São 22 segundos, não precisa se preocupar. Me batizei dia 21 de agosto de 2010 e comecei a vir para a igreja. Agora sou do Ministério de Louvor e do Ministério de Evangelismo e participo de todas as programações daqui dessa igreja. Da grandiosidade do que Deus tem feito nesse Brasil. Se os meus colegas missionários pudessem estar aqui com a mesma oportunidade que eu, certamente eles estariam contando a grandiosidade do poder de Deus revelado na vida de muitas pessoas que têm sido transformadas pelo poder de Deus. Porque grande é o Senhor e grande é a sua obra. Grande é o seu poder, não há nada que seja comparável a Ele. Por isso, irmãos, nós precisamos lembrar dessas palavras que marcam a obra missionária. Necessidade. Abra os seus olhos e olha para as necessidades das crianças. Não fique paralisado diante das dificuldades, mas coloca nas mãos do Senhor o que você tem, olhando para as possibilidades daquilo que você apresenta para Jesus, pode se tornar, porque o poder é dele. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E quando Jesus toma nas mãos aquilo que a gente apresenta, ele faz coisas enormes, grandiosas, porque a obra do Senhor e o poder do Senhor é grandioso. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. A gente gostaria de ficar aqui contando experiências a noite toda para você, mas não é possível isso. Tenho certeza que você foi abençoado com as histórias de cada um dos missionários que esteve na sua casa. E se você não teve nenhum missionário na sua casa, eu sei que Deus tem falado com você também aqui nessa noite. E eu quero dar para você nessa hora a oportunidade de responder aquilo que Deus está falando com você. Eu quero pedir que você agora peça ao Senhor para abrir os seus olhos, para você perceber as necessidades. Eu quero pedir que você olhe para o Senhor e peça perdão pelos momentos que você ficou paralisado diante das dificuldades. Não seja como Filipe. Não olhe para a sua vida olhando para as dificuldades. Seja como André. Olhe para as possibilidades do que Deus pode fazer. Porque a grandiosidade do poder de Deus ainda se revela no dia de hoje. E eu quero fazer 2 perguntas para você nessa noite. Eu quero que você responda para Deus. Fala com Deus agora. Feche seus olhos e fala com Deus. Meus irmãos, há muitas necessidades no campo missionário. E a palavra de Deus nos pergunta assim: onde estão os obreiros? A quem enviarei? Jesus nos diz: levantai os vossos olhos e vede os campos. Ele nos diz: rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
Essa é uma igreja cheia de pessoas. E talvez aqui nessa noite, Deus está chamando você para a obra missionária. E eu quero desafiar você a entregar sua vida para missões nessa noite. Você pode entregar sua vida para missões, para ser um missionário de carreira e viver toda a sua vida num campo missionário. Mas você também pode ser um missionário apresentando a sua profissão, aquilo que você é, aquilo que você tem de talentos para servir num campo missionário. Seja numa viagem missionária, seja passando um tempo com os missionários, seja servindo a Deus de alguma forma na obra missionária com aquilo que você é. Deus está chamando você, meu irmão e minha irmã. Eu quero desafiar você nessa noite. Senhor, pode contar comigo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Onde Deus vai te enviar e quando Ele vai te enviar, Ele vai dizer para você. O que você precisa nessa noite é dizer: Senhor, eu vou. A minha vida pela obra missionária. Eu fiz isso quando eu tinha 9 anos de idade. Nunca me esqueci daquela tarde lá em Rio Bonito, quando o pastor Judson Garcia me deu essa oportunidade e perguntou: quantos aqui aceitam o desafio de serem missionários? Eu levantei a minha mão e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não fui para o campo com 9 anos e nem sabia para onde, mas naquele dia eu disse: Senhor, eu vou. Deus está falando com você nessa noite. E se Deus está chamando você, levanta sua mão agora, aí no seu lugar, e diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. Não tenha medo. Onde e quando Deus vai mostrar para você. Mas se Ele está falando com você agora, é tempo de você ser como André. Senhor, eu não vou olhar para as dificuldades, eu vou olhar para as possibilidades. Eis-me aqui, envia-me a mim. Alguém mais quer fazer isso? Levanta sua mão e diga: Senhor, na minha vida, pela obra missionária. Deus abençoe a vida desses irmãos. Eu quero convidar vocês que estão levantando a mão para virem aqui à frente. Tenha vergonha, vem aqui. Eu quero orar por você. Eu quero fazer por você o que alguém um dia fez por mim. Colocou as mãos em mim e disse: vai, e que Deus te abençoe. Alguém mais sente o chamado de Deus para a obra missionária? Um dia, um mês, um ano, a vida inteira não importa. O que importa é dizer agora: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A segunda pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é a seguinte: nós temos tesouros guardados. E às vezes a gente guarda os tesouros e não entrega. E por não entregar os tesouros, a gente deixa de ser bênção de Deus para saciar a fome da multidão. Meus irmãos, lá fora, do outro lado da rua e do outro lado do Brasil, há milhares de pessoas que não conhecem Jesus. Nós precisamos dos recursos, e os recursos estão com o povo de Deus. Não guarde os seus tesouros, entrega para o Senhor. Eu sei que essa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que investe em missões. Eu sei que as células adotam missionários, mas o meu desafio aqui não é para a coletividade, é para o individual. E eu quero perguntar para você nessa noite: você quer ajudar a sustentar um missionário por meio do PAN? Vem à frente e diga assim: Senhor, eu vou ajudar com os meus recursos a sustentar esses homens e essas mulheres que estão no campo missionário. Meus irmãos, vários missionários que estão aqui estão com seu sustento incompleto. E você pode ser o canal de Deus nessa noite para completar o sustento deles por meio do PAN. Se você quer fazer isso, em nome de Jesus, entregue os seus pães, os seus peixes, as suas bonecas, o que você tem. Mas não guarde os seus tesouros. Entregue nas mãos de Jesus para que Ele faça os milagres e as multidões sejam saciadas. No mês de janeiro de 2014, eu vou fazer 16 anos que fui nomeada por missões nacionais. Jamais faltou alimento na mesa, porque os batistas brasileiros foram fiéis no meu sustento. Mas sendo missionária, eu também sustento os meus colegas. Estão aqui 2 casais de missionários que eu e minha família ajudamos a sustentar. Oramos por eles, investimos na vida deles, porque nós amamos missões. E quem ama tem que colocar o tesouro nisso. Você não vai levar os seus eletrônicos, os seus tênis de marca, sua televisão, seu carro para a sepultura. Quando a gente chegar diante do Senhor, a única coisa que você vai apresentar a Ele são os frutos de uma vida entregue. E vida inclui dinheiro.
Não é pecado ter bens, é bênção. E Deus te deu a bênção para você abençoar. Você quer fazer isso? Vem aqui à frente, junto com eles. Alguns missionários têm fichas de decisão. Esses que estão aqui vão pegar essas fichas de decisão, vão preencher, depois entregar para esse pessoal de amarelo. Mas a gente não quer fazer isso só para assinar um papel. A gente quer fazer isso com uma consagração de vidas. Alguém mais quer fazer isso? Nós vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus sobre essa igreja, sobre esses que estão se decidindo. Eles precisam das suas e das minhas orações. Vamos orar. Senhor, Tu és o Deus de toda a terra, o Todo-Poderoso. O Senhor é grande. O Senhor é infinito em poder e em graça. Eu te agradeço, Deus, pelos milagres que o Senhor me permite ver e testemunhar. Obrigada pelos meus colegas de campo, que são testemunhas visíveis da manifestação pura da Tua graça e do Teu poder ao nosso povo, à nossa gente. Obrigada por essa igreja, que por entender isso, tem cuidado de nós. Nós entregamos ao Senhor a nossa vida, toda ela, não parte dela, mas toda ela. Entregamos ao Senhor os nossos anos, nossa saúde, nossas forças, nossas orações, nossa vida e nossos bens, porque os nossos tesouros, Deus, eles estão colocados diante do Senhor, mesmo que sejam poucos, diante de tanta necessidade. Mas nós apresentamos ao Senhor o pouco que temos, na certeza de que o Teu poder haverá de multiplicar tudo isso, para que as multidões que precisam conhecer Jesus Te conheçam. Senhor, salva as crianças brasileiras, salva as crianças ciganas, salva as crianças indígenas, salva as crianças surdas, as crianças que estão nas ruas, as crianças ricas dos condomínios, as crianças do sertão, as crianças ribeirinhas, as crianças nas escolas, nas cidades, nas grandes cidades e no interior. Não permita que as nossas crianças cresçam sem conhecer o único Deus que transforma, liberta e dá um novo sentido de vida. Pai, dê às crianças do meu país a mesma oportunidade que me deste. Conhecer o Senhor e viver uma vida toda de serviço e de consagração ao Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso único e soberano Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.